Você já ouviu falar no script chupa-cabra? Como eu vou fazer um modelo de dados sem conhecer as tabelas do meu banco? E aí pessoal, tudo 100%? Vamos fazer um script chupa-cabra? Quem já ouviu falar? Nome estranho, né? Quando você precisa carregar todas as tabelas do banco de dados, esse é um script que pode ajudar muito. Dependendo do trabalho que você vai fazer, pode ser que aconteça de não ter alguém que conheça o banco de dados. Então, nessa hora, o desespero bate, né? Como eu trabalhei algum tempo fazendo SIB, né? O ver para crer, a gente tem que aprender alguns recursos e desenvolver algumas técnicas que são importantes, porque na hora que a gente chega lá para fazer o trabalho tem que ser feito e o prazo é muito apertado, né? A gente tinha apenas 3 dias para fazer a coisa acontecer e mostrar um projeto legal. Eu sei que na prática, né, a teoria é outra. No dia a dia, a SIB deveria ser algo bem mais planejado antes da gente ir lá, já ter toda uma estrutura. Mas na prática, quando a gente chega, às vezes as informações não foi passada como deveria. Mas o importante é que a gente não quer saber se o pato é macho, o importante é o ovo, né? Então a gente faz a coisa acontecer, beleza? Aqui na comunidade tem esse post aqui de 2014, ó, 6/6/2014. Eu dei uma atualizada nele agora aqui para gravar esse vídeo, coloquei meus dados aqui de mais atuais, que já estava bem desatualizado. Recomendo, tem o arquivo aqui para fazer o download do QVW e também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Todos os vídeos aqui do canal, na descrição do vídeo, sempre tem para você fazer o download, tá? Dos aplicativos que eu faço. Alguns aplicativos eu não coloco lá, mas se vocês pedirem aí nos comentários qualquer aplicativo que vocês tenham visto aqui no canal, eu salvo lá nessa pasta e aí você pode fazer o download do aplicativo. Eu vou fazer agora uma versão em ClickSense, porque de 2014 para cá já mudou bastante coisa, né? Vamos fazer uma versão aqui do script chupa-cabra no ClickSense. Então vou abrir aqui o ClickSense, criar um novo aplicativo. Eu vou aqui para o editor de script, né? Porque não vai ser nas bolhas que você vai conseguir fazer isso, tem que ser no script mesmo. Vou criar uma conexão OLEDB com um arquivo do Access Microsoft Jet 4 OLEDB Provider, criar uma conexão de pasta onde eu vou salvar os dados do chupa-cabra. Para quem nunca viu o aplicativo, eu atualizei ele aqui, coloquei a logo, essa foto é de 2014, não reparem. Vou abrir aqui o script só para mostrar a lógica aqui, né? Então a gente faz uma conexão com os dados, lê as tabelas do sistema, então aqui no caso é o SQL Server, né? Aí eu vou ler todas as tabelas do sistema e faço um laço de repetição, fazendo um select em todas as tabelas, aí vai mudando o nome da tabela, né? Qual é o catálogo, qual o modelo e qual a tabela do banco. E aí para todas as tabelas do banco faz um store. Aqui eu estou gravando em QVD, mas poderia ser um arquivo CSV separado por ponto e vírgula, um TXT separado por tabulação. É só escolher o formato. E aí apaga a tabela, vai para a próxima e faz isso para todas as tabelas do banco de dados. E aqui é um select nas tabelas de sistema, para fazer um painelzinho aqui de análise. Nesse painel ele diz aqui, ó, quantos campos são do tipo varchar, inteiro, bigint, timestamp, por aí vai. Quais as tabelas, então se a gente escolher aqui, ó, a tabela cliente, ele vai dizer aqui quais os campos da tabela cliente, qual o tipo de dado, outras informações, bem simplesinho, tá pessoal? Só para exemplificar o que pode ser feito aqui, né? Você pode ter um dashboard, quem é DBA, por exemplo, pode usar o próprio ClickView ou ClickSense para fazer um dashboard com as informações de todos os seus bancos de dados, inclusive de performance, índice, tamanho de índice e tudo mais que tiver disponível lá no banco de dados. Aqui no ClickSense eu vou criar uma nova seção aqui, colocar aqui o nome de extração. Então se eu clicar aqui para selecionar as tabelas do Access, a gente vai ver aqui que temos algumas tabelas de sistema aqui no Access, mas o resultado aqui, ó, é sempre vazio. Então não tem como eu ler todas as tabelas aqui, porque o Access não me diz quais as tabelas que eu tenho, né? Se alguém souber aí, coloca nos comentários aí. Como que eu faço para saber dentro de um arquivo do Access quais as tabelas que estão contidas dentro do arquivo do Access. Então, nesse caso aqui eu não tenho uma tabela de sistema. O que não quer dizer que eu não possa carregar as tabelas do Access para fazer uma análise. E esse exemplo serve para qualquer banco de dados, tá? Então vamos supor que você não queira pegar todas as tabelas do banco de dados. Você quer pegar só algumas para fazer uma investigação.
para saber aonde que está determinados valores. Então você vai pegar um documento, vai pegar uma nota fiscal, pegar um pedido ou um atendimento do cliente, qualquer documento da empresa que você quer avaliar e localizar as informações. E você vai fazer o que eu vou fazer aqui agora. Então, nós temos aqui, ó, categoria, cliente, detalhe pedido, estado, fornecedores, município, pedidos, produtos, transportadores e vendedores. Né? Essas são todas as tabelas que a gente vai querer extrair do nosso banco. Eu vou fazer o seguinte, tirar aqui o comando load, então vai ficar só select e o nome da tabela. Quando eu clicar aqui em inserir script, ele vai montar para mim aqui, ó, conexão com o banco e qual a tabela que eu vou carregar. Antes aqui do select, eu vou criar uma tabela inline, então vou fazer um load inline aqui, e aqui eu vou colocar o nome, ó, categorias, né, produtos, detalhes, pedidos, e aqui vamos fazer um for usando esse modelo, né, o for com variável, onde x igual a 0 até o número de linhas da minha tabela, menos 1. O x vai começar em 0, né, next x. Lembrando que colocar o next x não é obrigatório, eu coloco só por uma questão de documentação. Às vezes você vai fazer um for muito grande, você ter ali o nome da variável no final é bom, mas não é obrigatório. E eu seto a variável para vazio para eliminar essa variável da aplicação, então ela não vai aparecer no aplicativo final. Apesar daqui ser um extrator, não precisar fazer isso também, né? Só mostrando as possibilidades aqui para você. Store into formato QVD, drop table. Então, let vtabela igual pique da coluna tabela, posição x, no caso, primeira linha 0, do load inline tabelas. Okay? E por que o for x igual a número de linhas e não o for each? Você pode estar se perguntando aí. Porque eu vou fazer mais uma variável que vai ser o meu where, caso eu precise fazer um where. Aqui em pedidos pode ser que eu queira fazer o seguinte, where data pedido, year data pedido menor ou igual 2000, maior ou igual, né? 2010. Então eu quero trazer somente os pedidos que o ano é maior ou igual a 2010. Então aqui vai ficar assim, ó, selecione todos os campos da minha tabela, espaço do meu where. Ou pode quebrar aqui e colocar o where numa nova linha, mas não precisa, né? O computador não precisa de quebra de linha, a gente é que precisa para poder entender. Identar toda essa parte aqui do código. E aqui, vazio, quando eu crio a variável e eu seto a variável igual a nada na mesma execução do script, ela não permanece no aplicativo. Já sabiam disso? Se não sabia, deixa o like aí e coloca nos comentários aí, hashtag não sabia. Beleza? Então, ó, ele vai abrir a conexão, vai pegar uma lista de tabelas e vai fazer a extração dessa lista de tabelas, né? Desconnect, tá feito o nosso script chupacabra e ele vai fazer a extração de todas as tabelas que eu colocar aqui com a condição que eu escrever aqui, beleza? Poxa, mas e se eu tiver várias bases de dados? Então pode ser que você tenha várias conexões de dados, né? Você vai fazer a mesma coisa e você pode criar aqui, ó, uma coluna conexão para dizer de qual conexão é o banco de dados e a conexão passa aqui para baixo. E aí a gente vai fazer um for usando também a conexão do banco de dados e o desconnect dentro do for. Vou executar isso aqui e se o vídeo não ficar muito longo, daí eu faço o exemplo. Ou coloquem aí nos comentários já, pausa o vídeo e escreve aí nos comentários. Quer que eu faça um exemplo usando várias conexões? Se vocês escreverem aí nos comentários e deixar o seu like, eu faço o exemplo do script chupacabra conectando em bancos de dados diferentes. Vamos executar. Olha só, menos de um segundo, porque o exemplo aqui, o aplicativo é bem pequeno, né? Pegou aqui a tabela categoria, pegou a tabela produto, pegou a tabela detalhe pedidos e pegou a tabela pedidos com o where. Vou criar aqui no mesmo aplicativo, né? Mas vocês sabem que isso aqui poderia ser um aplicativo separado, onde a gente vai agora ler aqui. Faltou dropar a tabela de listas, né? Dropei aqui a lista de tabelas que era para extrair. Aqui na transformação, o que eu fiz aqui? Ó? Qualify asterisco. Não sabe o que é Qualify? Clica aqui na interrogação, clica na palavra Qualify e você já vai direto pro Help com a explicação do que é o Qualify. Então dá uma pausa no vídeo, leia aí o que é o Qualify ou acesse o link e veja lá o que o Qualify faz.
ok? E aqui eu estou carregando todos os arquivos QVD que foram extraídos na pasta chupa-cabra. Se eu abrir o modelo de dados, teremos aqui as 4 tabelas que eu fiz a extração, ou as 400 que sejam, com o nome da tabela antes do nome do campo. Não tem nenhuma chave entre elas, e aí você pode estar se perguntando, beleza, mas como que isso vai me ajudar a criar um dashboard sem conhecer nada do banco de dados? Se a gente vier aqui para pastas, mesmo sem criar nenhum objeto aqui, eu posso procurar aqui, por exemplo, se eu tiver com um documento na mão, eu estou com uma nota fiscal, por exemplo. Poxa vida, eu estou com uma nota fiscal aqui, o total da nota é 5.000, olha lá, 5.000. Não achei a nota fiscal 5.000, mas tem uma nota fiscal aqui de R$500, um pedido, né? Tem um pedido aqui 500, ou o número da nota, ou tem o número do pedido, ou tem o CPF do cliente. Então, quando eu digitar 500, que é o que está impresso no documento, ele vai me dizer em qual campo. Então, eu tenho aqui, ó, o campo pedido na tabela pedidos e o campo pedido ID na tabela pedidos 2. O ID, então, R$ 5,32. Olha lá, eu tenho R$ 5,32 no preço unitário da tabela pedidos. E se tivesse também esse valor na tabela produto, seria o preço atual do produto, então eu consigo, através de um documento, digitar e pesquisar essa informação em vários campos. 2,32 shoes, mostrar correspondências parciais. Então eu tenho preço unitário de R$ 5,32 na minha tabela pedido, e eu tenho sapato na descrição da tabela produto. Eu consigo pesquisar todas as palavras que eu tenho em um documento e ver em quais tabelas que estão essas palavras, e sabendo quais tabelas que compõem esse documento, eu consigo investigar quais são as chaves desse documento. Então é uma forma de você conseguir localizar quais as tabelas no sistema, mesmo que você não conheça nada do sistema, que você não tenha como conversar com o DBA ou com a empresa que desenvolveu o sistema. Basta que você conecte com essa fonte de dados, e ao conectar com essa fonte de dados usando o comando qualify, ele não vai criar chave nenhuma, né? Não vai dar chave sintética nem nada, e você pode fazer buscas por palavras-chave dentro dos dados, localizar em quais campos esses valores estão, quais tabelas que eles estão, como que essas tabelas se associam, porque a gente não precisa saber qual é o campo-chave nem nada, a gente precisa só de uma associação, né, mesmo que não seja um campo-chave original no banco de dados, e montar o nosso dashboard a partir daí, beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, coloca aí nos comentários se você acha que isso vai ser útil de alguma forma aí para você localizar dados que nem sempre você conhece, qual que é a estrutura do banco de dados, e até o próximo vídeo. Wicked!